a história. Call me crazy if you got it in you, but these people don't seem to mind. Sweet vermouth, now you're telling me the truth, a little stubbornness. Depois de a gente ter tido o enorme prazer de conhecer o Vale das Cachoeiras entre Urupá e Teixeirópolis, nós chegamos então a Ariquemes. Estamos aqui num bairro muito antigo, o bairro Marechal Rondon, que tem esse nome não por acaso. É nesse ponto que, no passado, a região de Ariquemes começa a se originar. A nossa intenção hoje aqui nessa região é mostrar para vocês uma das antigas estações telegráficas nesse eixo entre Vilhena e Porto Velho, que o Rondon também deixou nessa região, que hoje é um museu, onde é possível a visitação e as pessoas terem contato com um pouco da história de Rondon, de Rondônia e também, claro, de Ariquemes. Pele de coveiro, carta de caminha, colonização. Aves de rapina, capelas cistinas são símbolos de dominação. Vídeo ver o peso, fortes e mosteiros sim, cabana, gendrão, Macunaíma, Amazônia. Chegando aqui no Museu Rondon, na localidade de Ariquemes, de cara ficamos impressionados com essa estrutura. Uma antiga caldeira trazida por Rondon para essa região de Ariquemes entre 1913 e 1914. Essa estrutura de caldeira, enorme, pesada, e a gente fica imaginando como deve ter sido difícil trazê-la para cá, para a floresta amazônica, era utilizada numa colônia indígena chamada Papagaio. E essa colônia indígena Papagaio, criada por Rondon, no futuro, inclusive, vai motivá-lo a criar o SPI, o Sistema de Proteção ao Índio. Foi a maneira, então, de ele criar essas pequenas colônias para ensinar os índios um pouco da cultura branca, para que o impacto fosse minimizado em relação ao contato com a civilização humana branca que chegaria a essa região. Nem tão humana assim, porque todos nós sabemos que nessa região de Ariquemes tivemos muitos conflitos indígenas, principalmente na década de 70, mas visando imaginar que no passado homens trouxeram a modernidade do século XIX para o século XX, essa caldeira, para meio da floresta amazônica, é impressionante o desafio que era viver nessa região. Aqui no Museu Rondon tem um local muito especial destinado às comunidades indígenas. Também não poderia ser diferente devido à relação que Rondon teve no seu passado com as comunidades nativas. Você tem a oportunidade de conhecer um pouco da história, da trajetória e da cultura dessas nações que sofreram com a ação do homem branco nessa região da Amazônia. Uma maneira de preservar a sua identidade e cultura para que hoje, no presente, no século XXI, possamos ter contato um pouco ainda com essa trajetória e com essa história. Temos também ainda, aqui no Museu Rondon, em Ariquemes, contato com artesanato, com objetos pessoais fabricados a partir de vegetação e folhas da própria floresta amazônica. Uma maneira que o índio sempre nos mostrou quanto você pode utilizar a natureza de maneira sustentável, em benefício, mas sem prejudicá-la. Agora sabemos que na década de 70, aqui na região de Ariquemes, já durante o século XX, 21 de abril de 1974, foi criado pelo regime militar dois projetos de assentamento dirigido, o Burareiro e o Marechal Dutra, que assentou mais ou menos aqui em torno de 10 mil famílias. Um impacto social, cultural, ambiental assustador, levando um confronto do homem branco, camponês, com as comunidades indígenas, principalmente os índios Uruê-Uauau. O homem branco com a arma de fogo e o índio protegendo suas terras com a flecha. Esse confronto social, cultural, acabou deixando marcas irreversíveis. E esse legado a gente também deve refletir sobre como nos relacionar hoje no presente, no estado de Rondônia, que tem a sua história e sua cultura que merece ser também preservada.
Museu Rondon a gente pode ter mais ou menos uma leitura do que foi no passado o primeiro e segundo ciclo da borracha. Homens que vinham para cá, que migravam do Nordeste brasileiro principalmente, para tirar da floresta uma maneira de sobrevivência. E o que a gente vê aqui é o resultado dessa matéria-prima, a pela de borracha. Vocês vão ver em algumas imagens antigas, em que o homem defumava essa pela de borracha. Ele jogava aqui o látex que ele colhia nos seringais e nas locações, defumava para atingir esse formato e facilitar o seu transporte e a sua comercialização. Mas de que maneira ele fazia isso? Justamente através desses instrumentos que nós temos aqui também no museu. A poronga, um tipo de chapéu ou capacete muito peculiar, qual tinha uma lamparina que auxiliava iluminando parte do tronco da árvore onde era sangrado e retirado o látex. Nós temos aqui a machadinha do seringueiro, a faca do seringueiro, o sapato que ele mesmo produzia com produtos e matérias-primas da floresta, como o próprio látex, a bolsa, tudo isso extraído de maneira sustentável, responsável, preservando o meio ambiente e a floresta amazônica. Elevador, que o vento me eleve de ultraleve, de deltoleque, de mobilete, para o fundo do cometa. Saímos dessa localidade tão importante para o estado de Rondônia e seguindo, claro, a BR-364, como no passado, em 1960, ainda 029, aqueles homens desafiaram a floresta amazônica, a famosa Caravana Forte.